Então, pessoal, hoje eu vou começar a falar um pouquinho da minha história de filha adotiva, né? Então, gente, meu nome é Érica, eu tenho 39 anos e eu sou filha adotiva. Eu fui adotada com 3 anos e meio de idade, quando eu fui adotada. Meus pais que me adotaram, meu pai, ele ficou viúvo, a mulher, primeira esposa dele, ela ficou grávida, né? Teve uma gestação tranquila, normal, e quando ela foi ganhar o neném, aconteceu um problema, né? Na hora de ganhar o neném, morreu ela e a criança. Aí meu pai ficou viúvo. E depois de algum tempo, acho que 6 meses, não demorou muito conhecer a minha mãe adotiva. E casou com ela. Aí minha mãe também ficou grávida e teve 2 gestações. E a primeira ela perdeu com 6 meses, ou 4, se eu não me engano. E na segunda gestação o mesmo problema. Aconteceu deles perder a, a gestação também. E minha mãe sempre foi muito medrosa, não quis fazer o tratamento para poder tentar ter a terceira gestação, tentar a terceira gestação. Foi aí que eles optaram em adotar uma criança. E eu sou lá eu nasci em Mogi das Cruzes e eu tava no orfanato lá, quando eles foram adotar uma criança. Então eles me encontraram lá. Eles foram, na verdade, para adotar um menino, né? Só que chegando lá, eles falaram que eu pedi para eles. Eu falei assim para eles: me tira daí, por favor. Aí ele se sentiu assim, tocou no coração deles, comoveu eles e eles me adotaram. E aí, então, gente, para eles que me adotaram naquela época, né, há 35 anos atrás, as pessoas não eram bem preparadas, não tinha uma boa preparação. Então, assim, quando a pessoa vai adotar um filho, eu acho que ele tem que passar por uma avaliação com um psicólogo, para poder avaliar seu estado, né, para ele poder entender o que é um filho adotivo, porque a gente que é pai, mãe, sem ser pai adotivo, você gerar uma criança, eu tenho 3 filhos. Então, assim, eu falo por experiência minha por ter meus 3 filhos. Então, assim, eu engravidei, tive minha gestação, tive o meu primeiro filho, saiu de dentro de mim. Então, assim, eu passei por essa experiência. Agora, a pessoa que não teve essa gestação, que vai lá para adotar uma criança que não nasceu de você, ele tem que estar passando por um psicólogo, sim. Eu creio que sim. Por quê? Porque você vai estar pegando uma criança que você não sabe o histórico dela, que ela passou, se ela passou algum trauma, se ela foi violentada. Então, assim, você não sabe o estado daquela criança. Para poder você, quando adotar aquela criança, ela chegar no seu lar, você tentar entender ela. E isso eu passei por esses problemas, porque meu pai achava que eu era muito arteira, muito bagunceira. Então, assim, eles tiveram dificuldade, eles até optaram em me devolver, me levaram para me devolver. Aí chegou lá e eu garrei nas perninhas da minha mãe e não fui. Então, assim, eu queria ficar com eles, mas eu com 3 anos e meio não sabia que eu tinha que passar por um psicólogo, que eu tinha algum problema, que eu tinha passado por algum problema quando meus pais me adotou. Então, assim, eu já tinha passado por um transtorno muito grande para chegar até naquele local do juizado de menor. Eu tenho lembrança triste, lembrança de frio, de um quarto escuro. Então, assim, eu passei por um trauma. E só hoje, o grande, depois que eu tive meus filhos, que eu entendi por que eu era, às vezes, um pouquinho rebelde, um pouquinho revoltada. Por quê?
pelo que eu tinha passado. Ou meus pais, eu conheci os meus pais biológicos com 15 anos de idade. Que eu fui saber da minha real história. Meu pai bebia muito, segundo eles contam. E meu pai bebia muito. E meu pai levou para um bar, chegou num bar, ele tava me dando pinga. E nisso a polícia foi, tomou e levou para o juizado de menor, né? A minha mãe, eu não sei, assim, a situação, acho que ela não tinha situação financeira, não tinha como me criar, então foi o melhor, né? Eu ficar lá mesmo no orfanato, porque ele perdeu a guarda definitiva. Quando as polícias me tomou dele, foi tomado definitivo, né? Eu perdi a guarda, meu pai me perdeu a minha guarda. E quando eu fui conhecer eles com 15 anos de idade, gente, pensa a situação, assim, que coisa estranha que é você olhar para uma pessoa e você ver alguns traços, você pensar, voltar no passado, pensar se podia ter sido uma história diferente. Mas depois eu pensei assim, não, eu tenho que agradecer a Deus, porque Deus me deu duas pessoas maravilhosas para eu poder amar, para eu poder cuidar, para eu poder dar amor. E a mesma coisa é eles por mim, porque a gente tem um apego muito grande. O meu pai, todo mundo fala que ele é muito parecido comigo. Até no gênero, eu tenho um pouquinho do gênero do meu pai, e muito, não é pouco. Então assim, hoje eu agradeço a Deus. Aí vem aquela pergunta, às vezes que já teve gente me perguntou, você, sendo adotada, teria coragem de adotar uma criança? Sim, gente. Teria e tenho vontade. Não vou mentir pra vocês, tenho. Eu tenho, como eu falei, tenho 3 filhos, uma de 20 anos, ou de 18, e tem a caçulinha, que tem 9 anos. E todos os 3 são muito ciumentos. Eu percebo que todos os 3 têm muito ciúme. O menino tem muito ciúme de mim. Ele tem mais de mim do que do pai dele. A pequenininha também tem. A pequenininha, ela demonstra ela já tem essa coisa, a gente já percebe, que ela vai adotar um filho. Porque ela me pede, ela fala, mãe, adota um filho, eu quero adotar. Ela fala. E ela gosta muito de cuidar de bebezinho. Eu até falo, adota uma criança. Ela fala assim, ah, mas mãe, é muita responsabilidade. Um dia, né? Quem sabe? Então, assim, eu sinto isso nela, que ela vai adotar uma criança. Então, pai e mãe aí do outro lado, que não tem filho e que tem vontade de adotar um filho e que vai adotar um filho, essa criança você pode ter certeza que já foi escolhida por Deus. Ele vai ter os seus traços, ele vai ter o seu gênero, basta você saber criá-lo, entendeu? Isso aí é a criação, tá? Não precisa ser de sangue para ser filho perfeito, não. Muitas vezes o filho adotivo, ele chega a ser mais atencioso, mais carinhoso com os pais que às vezes os filhos biológicos. Eu falo por experiência própria, porque eu tenho um carinho muito grande pro meu pai, pra minha mãe, tenho um respeito muito grande, eu vejo eles com os olhos, que eles é tudo pra mim, minha razão de viver. E então assim, é do coração, gente. Se você tem vontade, deixa o seu coração. E quando você adotar, eu peço muito isso, gente. Passa por um tratamento de psicólogo, leva o seu filho quando você adotar para fazer um tratamento psicólogo também. Ah, mas eu não tenho nada, eu vou tratar super bem, eu vou ser uma super mãe para ele não vai ter essa diferença de ser filho adotivo, não. Sim, gente, você tem essa cabeça, mas quando você adotar, para você ter um filho com seus traços, com seu gênero, é bom. É bom que você vai aprender a lidar com os problemas dele quando ele apresentar, entendeu? Pra não ficar matinando aquilo na cabeça. Ah, ele é assim porque talvez o pai e a mãe dele era. Ah, ele é assim porque ele puxou genético. Nada disso, gente. Hoje eu sou uma pessoa que quero ser diferente da minha mãe, do meu pai, portanto eu tenho uma família, eu tenho meu esposo, que eu sou casada há 24 anos, eu tenho meus filhos, minha filha está fazendo uma faculdade, o meu filho é super responsável de 18 anos, então assim, gente, eu tenho uma família abençoada. Então isso aí, você pode ter certeza que se você criar o seu filho com
todo amor e carinho, independente de ser de sangue ou não, ele vai ser uma boa pessoa. Eu tenho certeza que ele vai ser uma boa pessoa. Então é isso, gente. É um desabafo que eu tinha vontade e que espero que você que tá aí do outro lado, que seu coração tá pedindo para adotar, adota. Faz essa caridade. As crianças não têm culpa de ter vindo ao mundo. E é tão bom ter um pai e uma mãe, né? Quem não quer ter um pai e uma mãe?